Oi mãe, oi Joyce, e se mais alguém estiver assistindo, e oi pra você também. Hoje vamos no capítulo 10 do livro de 1º Nefe, do livro de Mormon. Lei prediz o cativeiro na Babilônia, fala da vinda entre os judeus de um Messias, um Salvador e um Redentor. Fala também da vinda daquele que batizaria o Cordeiro de Deus. Lei fala da morte e ressurreição do Messias. Compara a dispersão e a coligação de Israel a uma oliveira. Nefe fala do Filho de Deus, do dom do Espírito Santo e da necessidade de retidão. Aproximadamente 600-592 a.C. E agora eu, Nefe, continuo a fazer nessas placas um relato de meus feitos, de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois eis que aconteceu que, tendo meu pai terminado de relatar o seu sonho e também de exortá-los a toda diligência, falou-lhes sobre os judeus, que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém e muitos levados cativos para a Babilônia na época fixada pelo Senhor, eles retornariam, sim, e seriam até tirados do cativeiro. E que depois que houvessem voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou, em outras palavras, um Salvador do mundo. E ele também falou, referindo-se aos profetas, do grande número que havia testemunhado essas coisas concernentes a esse Messias de que ele havia falado, ou seja, esse Redentor do mundo. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria a não ser que confiasse nesse Redentor. E falou também sobre um profeta que viria antes do Messias. A fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disso. E disse meu pai que ele batizaria em Betebara, além do Jordão, e também disse que ele batizaria com água, que ele batizaria o Messias com água. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. E aconteceu que, após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus e também
sobre a queda dos judeus na incredulidade. E depois de haverem matado o Messias, que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria entre os mortos e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Bom, aqui eu vou continuar, depois eu falo. Os gentios somos nós, que somos adotados da casa de Israel, porque havia os judeus e depois os gentios. Os gentios somos nós, do continente americano, né? Cadê? E aconteceu que, após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus e também sobre a queda dos judeus na incredulidade. Quando a pessoa não acredita, ela é como se fosse uma queda. Não acredita em Deus. Incredulidade. Depois de haverem matado o Messias, que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Sim, meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Espalhado pela face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida, ou, em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Senhor e seu Redentor. Porque assim, Israel, aqui, Jacó, depois o Senhor mudou o nome dele para Israel, mas Jacó era pai de 12 filhos. Um deles era José do Egito. E aí foi vendido para lá, José do Egito que foi vendido. E aí, cada filho se tornou pai de uma tribo, líder de uma tribo. E ela se espalhou pelo mundo. E o Senhor foi para nascer em uma das tribos, que é a tribo de Judá. Mas aí eles não reconheceram e foram para os gentios. E depois ele comparou a uma oliveira, né? E depois, mais para o final, essas tribos, esses ramos iriam ser reunidos novamente. O que acontece que já está sendo reconhecido as tribos novamente, está sendo reunidas, né? Isso mostra que a gente já está no final dos tempos. E com essas palavras, continuando aqui no 15, e com essas palavras, meu pai profetizou e falou a meus irmãos, e também muitas coisas mais, as quais não escrevo nesse livro, pois escrevi em meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. Uma coisa. O Messias que fala aqui que iria vir, né, o Cordeiro, nós sabemos aqui que é o Salvador Jesus Cristo, né, um profeta entre os judeus, onde Cristo nasceu, né, na linhagem judaica, e ele não foi reconhecido, ele foi crucificado
entre os judeus e depois ele viria para os gentios, iria ser reconhecido. Nós reconhecemos, né? Um Messias. E o profeta que preparou o Messias, que falou aqui que não era aqui no 8, aqui no final, ó, que ele falou: não sou digno de desatar a correia das alparcas. Aí está falando de João Batista, que ele pregou no deserto, preparando o caminho. João Batista era primo do Salvador. Eu li o 15, né? Vamos lá. E todas essas coisas das quais falei, 16. Todas essas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda no vale de Lemuel. E aconteceu o quê? O que aconteceu enquanto ele vivia na tenda são as profecias, né? Que ele estava passando aqui, que iria acontecer há 600 anos depois. E aconteceu que eu, Nefe, depois de ouvir todas essas palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão, isso da visão, né? De lei numa tenda. Como também as coisas que ele dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus. E o Filho de Deus era o Messias, que deveria vir. Eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que o procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo. Tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Lembra-te, portanto, homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus. E nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastados para sempre. E o Senhor e o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar essas coisas e não as reter. Uma coisa que eu quero... Um versículo que eu quero levar. Esse capítulo foi muito bom, falando sobre a vinda do Messias, do João Batista, né, dos gentios, que iria reconhecer o Salvador, que somos nós, né? Mas o que eu quero deixar aqui é elevado esse versículo 19. Fala assim, olha: pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro, porque o curso do Senhor é um círculo eterno. Aqui no 9, aqui, ó. Pois ele é o mesmo ontem, ou no 18, quer dizer, pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Então, se nós nos arrependermos e viermos a Cristo, procurando, como fala aqui no 19, diligentemente, nós iremos encontrar os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados,
no versículo 20. Lembra-te, portanto, ó homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa provação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastados para sempre. E o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar essas coisas e não as reter. Aqui no final do versículo 21, fala afastados para sempre. Se a pessoa se afastar para sempre, quer dizer morte espiritual. Morte espiritual é se afastar de Deus para sempre. Existem duas mortes: a morte física, que é a separação do corpo físico e o corpo espiritual, e a morte espiritual, que é o afastamento de Deus para sempre. Se afastar não tem como voltar. Mas não vamos focar nisso não, vamos focar aqui no versículo 19. No versículo 19, em que os mistérios de Deus seriam desvendados pelo poder do Espírito Santo. Eu sou grato por saber dessas coisas. Hoje foi um pouco longo, comentei bastante, né? Mas espero que tenha gostado da leitura. Eu sei que o Salvador Jesus Cristo vive. Ele é o nosso Redentor, foi crucificado e ressuscitou. Em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo também. Ué, cadê o negócio? Ah, tá aqui escondido.